certeza que você vai gostar, porque teve um outro DJP, Dia do Jovem Presbiteriano, em 2013, lá no Mackenzie, que eu falei sobre música, foi muito legal também. E eu gosto de falar para jovem, eu me sinto jovem, né? Vou completar 60 agora em setembro, mas eu me sinto jovem. A minha esposa até fala, você não vai virar gente, não? Aí, então, é só para vocês verem que ela realmente entende assim o que é o marido dela, né? Aquele cara para frente mesmo, um brincalhão. Eu gosto, eu amo Jesus, gosto da minha mocidade, gosto da minha igreja e trabalho para a missão APMT. Ali tem alguns materiais, esses materiais nós produzimos para divulgar a nossa marca. Às vezes você quer dar um presente, você vai numa loja de R$ 1,99, compra tanta coisa, você pode levar uma camiseta e abençoa algum projeto missionário. Então, tudo que tem ali abençoa alguém. Ou o seminarista está fazendo o CFM, curso de formação missionária, ou a camiseta está ajudando a pagar um carro para poder levar materiais médicos, bíblias, enfim, algum material. Então, a ideia é a gente expor, mas nós não viemos aqui por comércio, viemos aqui para você levar um produto e abençoar também a missão. Mas o nosso tema hoje é evangelismo. Coloca para nós aí a nossa lâmina, por favor. Ô, rapaz, esse negócio melhorou, hein? Agora eu comecei a sentir firmeza aqui, ó. Obrigado. Abaixa um pouquinho. Abaixa mais? Tá bom aí. Agora melhorou, hein? Bom. Vamos orar então? Pai querido, em nome de Jesus, te agradecemos por essa tarde, te agradecemos pela oportunidade que temos de aprender do Senhor. Já tivemos a bênção de ouvir uma primeira palestra, uma segunda sobre ação social. E agora, Senhor, divididos aqui em 2 grupos, entre música, evangelismo e missões, pedimos que o Senhor esteja continuando aqui, abençoar a cada irmão, cada pessoa que tirou esse tempo. Obrigado pela oportunidade, obrigado por essa igreja que abre essa porta e por essa sinodal que está desejosa de ver os seus liderados, os seus jovens cada vez mais envolvidos na obra do Senhor. Então, nós pedimos que o Senhor nos ajude, que seja para a honra e para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 de Pedro, 1 de Pedro 3,15. E esse texto, eu vou tirá-lo, não tirá-lo, mas eu vou ler apenas o versículo 15, e tirando assim do contexto, né, da perícope que a gente chama, mas eu gostaria de tratar algo com vocês que é sobre a razão da esperança que há em nós. 3,15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder. Responder o quê? A razão da esperança que há na vida de cada um de nós. Muito bem, quando nós pensamos em evangelismo, o que nos vem à mente? Ou o que vem antes do evangelismo? Quando a gente pensa na palavra evangelismo, a gente evangeliza porque a gente conheceu alguma coisa, né? Evangelizar é levar adiante, é levar o evangelho. E o que vem antes? Então, eu queria pensar com você rapidamente sobre isso. Para evangelizar, o que é necessário? Vontade? Também. Disposição? Também. O que mais? Autoridade? Eu não tenho autoridade nenhuma. Puxa vida, como é que vai ser isso? Eu estou querendo levantar algumas questões e depois nós vamos para um aspecto mais prático. E conhecimento bíblico? Por que eu pus ali na interrogativa? Porque eu quero fazer vocês pensarem comigo. O que vem antes do evangelismo? Eu entendo que antes de tudo isso aí, que é muito importante, né? Antes de tudo isso aí, para mim é necessário santificação.
sabe? É essa santificação que vai fazer uma dobradinha com a vontade, com a disposição. A minha esposa sempre fala, eu estou com vontade de ir na academia, mas ela às vezes não tem a disposição de levantar mais cedo e ir durante o dia, não tem jeito, então às vezes não vai. Então tem muitas coisas que a gente tem até vontade, mas se a gente fica só na vontade. Eu estou com vontade de ir no cinema há muito tempo, não dá tempo, não dá tempo, mas a gente não cria. Ontem mesmo a gente estava meio de bobeira de noite, vamos sair para comer alguma coisa. Eu podia ter ido no cinema, mas eu não pus a disposição para ir ali. Então são fatores que vão tendo alguma relevância. A santificação é que vai fazendo essa dobradinha com todas essas coisas. Por exemplo, eu preciso de conhecimento bíblico, mas só o conhecimento bíblico em si vai me fazer um ortodoxo, muitas vezes. Eu preciso de me santificar e pôr o meu conhecimento bíblico à disposição da evangelização. Porque aí eu vou amar como Jesus amou, e não vou matar, não vou cumprir lei como a Bíblia manda cumprir. Então a ideia não é só o conhecimento é muito importante, e nós vamos falar sobre isso também. Então a santificação é algo que é muito necessário. Por quê? Quando nós evangelizamos, nós levamos uma mensagem que liberta. E você não pode falar de uma libertação que você não passou por ela. Eu sou filho de crente, eu nasci no Evangelho, mas um dia eu tomei uma postura. Eu não estou falando que eu fui lá na frente e eu chorei e puseram a mão na minha cabeça. Não estou falando isso. Eu sou igual muitos aqui, talvez, que foram criados na igreja. Mas chegou um momento em que eu vivi uma vida na escola, no ginásio, né? Falava ginásio naquela época, agora é fundamental 2 ou 3, sei lá, né? Eu estava ali no ginásio, e eu vivia outra coisa na igreja. Eu era o maior contador de piada suja que tinha no meu colégio. Os caras se reuniam, porque todo dia eu tinha uma nova. Eu tenho vergonha de falar isso. Mas era aquela coisa, você está na igreja e quando você estava no mundo, é mundo. Então, houve um momento que esse camarada aqui, criado na fé evangélica, com todo o princípio cristão, o carinho dos meus pais, da minha mãe, houve um momento que eu tive que tomar uma postura. E é isso aí, nós levamos essa libertação, esse Jesus que liberta, a outras pessoas. Nós testificamos o que aconteceu conosco. Você se lembra da mulher samaritana? A mulher samaritana não tinha conhecimento bíblico, o conhecimento dela era vago, daquelas coisas de que Jesus, de adorar em Jerusalém, de adorar nesse monte ou naquele, ela tinha uma vaga coisa, mas não era nenhuma profundidade no Evangelho. Mas o que aquela mulher falou para aqueles homens da cidade? Vinde ver um homem que disse toda a minha vida. Esse camarada é diferente. Você vai falar o quão diferente é Jesus na vida das pessoas. Essa é a ideia do evangelismo. E falando na samaritana, um dos exemplos que a gente tem de evangelismo é o dela. Lá em João 4,39, você pode ler, mas lá em João 4,39, e esse texto para mim é um dos textos que eu muito prego sobre missões, sobre ele, que diz assim, olha, muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher, que disse, ele disse tudo quanto eu tenho feito. Aquela mulher impactada com Jesus, foi bastante corajosa de ir lá. Eu preciso de trazer aqueles homens que conhecem a minha fama na cidade, para eles conhecerem esse homem. Evangelismo, gente, é levar Jesus às pessoas, ou trazer as pessoas até Jesus. Lembra dos 4 paralíticos? Tem até um livro ali que Deus me deu, a bênção de escrever, na pandemia, preso num apartamento em São Paulo. Imagina um passarinho, né, como eu, me sinto um canarinho, que eu canto toda hora. Componho, gosto de cantar, e vou cantar com vocês aqui hoje, sobre evangelismo, enfim. Mas você imagina um passarinho que deveria estar voando, e aí ele está preso, porque o Dória fechou até o minhocão em frente à minha casa. O Dória fez questão de fechar até o minhocão, porque lá no minhocão é que pegava Covid, entendeu? No céu aberto lá pegava. Então, eu fiquei preso num apartamento. Depois eu fui para a missão Caiuá, lá eu pude ajudar
porque também esse é um dos meus trabalhos na APMT, ser suporte para os missionários e tudo. Então, aquele livro ali fala, missão, um trabalho em equipe. Onde eu pego a base disso? Aqueles 4 homens que levaram um paralítico até a presença de Jesus. Eles foram uma equipe disposta, unida, coesa, para levar aquele seu amigo, aquele seu parente até ali. Um estava numa ponta da maca, o outro estava na outra, o outro na outra, e eles formaram uma equipe, e eles levaram aquele paralítico até Jesus. Isso é missões, isso é evangelismo, é apresentar Jesus para as pessoas. Então, às vezes a gente pensa que é uma coisa muito difícil. A mulher samaritana é para nós este exemplo. Um outro exemplo é que Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai. Esse todo mundo pode começar ao redor da minha casa. A minha casa é mundo, eu estou no mundo. Talvez você não tenha coragem de ir para um outro país, mas lá no seu bairro começa a sua tarefa. E Jesus disse, tanto em Jerusalém, como na Judéia, como na Samaria e até os confins da terra. Então, pensemos bem, é ordem de Jesus, é outro exemplo que nós temos. Lá em Atos, nós temos um outro exemplo também de evangelismo, quando houve uma segunda ou uma terceira perseguição, aí há muita controvérsia nisso, não controvérsia, mas comentaristas podem divergir aí, mas lá no capítulo 11, nos mostra que houve uma perseguição, e essa perseguição levou gente para muitos lugares. E os irmãos convertidos, os discípulos, os apóstolos, foram, mas pregaram a palavra, primeiramente, tão somente aos judeus. Versículo 19. Eles não pregavam senão aos judeus. Mas teve um outro grupo que pregou também aos gregos. Parece que meio que desobedeceu aquela coisa, mas era mais fácil pregar para o judeu, porque ele já tinha um contexto de Velho Testamento, de lei, de reverência ao nome de Deus, agora é só aplicar Jesus. E alguns pregaram ali, e outros já cruzaram a linha limítrofe ali, e pregaram também aos gentios. Então, esses são exemplos que nós temos e que nos levam a pensar. O apóstolo Paulo diz, olha, ai de mim se não pregar o evangelho. E, gente, nós temos no apóstolo Paulo um exemplo e tanto. Né? Quando você lê as cartas, você lê o livro de Atos, você vê, por exemplo, quando Paulo vai preso lá em Filipos. Ele fez da prisão o púlpito. E ele não podia nem ficar em pé, nem colocar o paletó e a gravata dele. Por quê? Porque ele estava com os pés no tronco, e estava com as costas toda cortada. Certamente ele não podia nem deitar no chão, por mais ruim que fosse aquele chão, mas ele quisesse espreguiçar ali, talvez não. Mas ali foi um púlpito que ele entendeu, eu não vou perder essa oportunidade. Ele vai para Roma, preso, né? Como para ser julgado por César, e o que acontece naquela turbulência toda, Atos 27? Ele se torna o capelão daquele navio, ele era o preso, ele começou a dar, o comandante, capitão, não dá para voar, não dá para navegar desse jeito, é vento forte. Mas o centurião dava mais ouvido ao que o comandante falava, e embarcaram numa aventura tremenda. E Paulo foi aquele que consolou, aquele que levou a palavra, aquele que pregou. E Deus falou com ele, olha, ele fala isso, né? O Deus a quem eu sirvo e de quem eu sou esteve comigo essa noite. E ele disse que nenhum de nós se perderá, nenhuma alma, nenhum se perderá, ninguém vai morrer. E eram 276 pessoas que foram impactadas pela mensagem. Então, a gente pensa assim, mas por que você está falando isso, pastor? É porque esses homens pregaram em situação de perseguição, e nós não estamos vivendo uma perseguição, então tem alguma coisa errada, porque nós temos a liberdade, você pode ir e vir, mas a ideologia, ninguém dá oportunidade, você busca a oportunidade, porque senão, Deus vai fazer com que uma pandemia venha sobre nós, para a gente ter oportunidade. Eu me lembro que em 2002, eu era missionário no Paraguai.
Em 2002 eu já ouvia falar de videoconferência. Um camarada na Tailândia, um outro camarada em São Paulo e um primo meu nos Estados Unidos, altos funcionários de grandes empresas, e eles falavam como se estivessem juntos. A gente precisou de chegar em 2020 para as igrejas entenderem que existe uma vida virtual agora, não tem como. E o que aconteceu? Eu estava falando para o pastor Samuel, eu ajudo na Igreja da Penha, fui seminarista lá, então quando eu não estou viajando, estou de bobeira, nenhuma igreja me convidou aqui, porque eu trabalho para a PMT, né? Mas não tem nenhum congresso, nenhuma situação, eu estou lá. A nossa igreja lá da Penha cresceu, irmãos, na pandemia, de 840 membros, nós fomos para mais de 1.200 e tanto, na pandemia. E outras igrejas querendo ajuda, ajudem-nos a revitalizar a nossa igreja. Então assim, mas quem é que está lá? Não é quem é que está lá, é nós buscarmos a oportunidade. Quando eu fui pastor na Penha em 2010, a igreja da Penha tinha um terreno só, em frente ao cemitério da Penha, e eu fui pastor lá em 2010, e eu orava, sempre levantava de madrugada, vinha até em frente, a casa do lado e orava. Orava ali um tempo, orava em frente à minha igreja. Não sei se você concorda com isso ou gosta disso. Isso é um problema de cada um, tá bom? Então eu faço, eu oro a hora que eu quiser, como eu quiser. E eu orava em frente à outra casa. Senhor, isso aqui, a igreja precisa disso aqui. Nós não temos dinheiro hoje. De repente, eu vou para os Estados Unidos, fico 5 anos lá, tive um problema de saúde e tal. Quando eu volto, a Igreja da Penha já tinha alugado aquela casa de baixo, com prioridade de compra, e já estava recebendo refugiados na casa de cima. Eu não estou falando pela minha oração, não, eu estou falando pelo trabalho da comunidade, da igreja. Hoje, se você chegar do lado lá, a igreja está desse jeito assim, a casa da esquerda não existe mais, é um estacionamento da igreja, comprou. A casa de cima, né, que seria a casa da direita, a igreja já comprou, alugou para poder receber refugiados, paquistaneses e tudo. A oportunidade somos nós que fazemos do evangelismo. Então, eu quero que você tente ver onde você está, que igreja que você participa. Você não vai chegar lá incomodando o seu pastor, mas você vai começar a orar, Senhor, alguma coisa, algum lastro o Senhor deixou aqui para nós. Alguma situação nova tem que acontecer aqui. De repente, queridos, agora nós já estamos comprando o lote de trás, que já dá para a rua de trás. Uma pessoa aparece lá, ele tinha um quadradinho no meio, um lote grande, caro, no meio da quadra. Ela só podia sair, o lote, porque a irmã tinha uma casa. E essa casa, esse lote era de uma das irmãs, de uma herança. Essa pessoa vendeu um lotaço para a Penha por R$120 mil, num lugar onde tudo vale 800, R$1 milhão e tudo. Então, quando a gente quer fazer a obra, Deus vai na frente e vai ajudando. Mas a gente precisa de entender isso. Então, queridos, o apóstolo Paulo fala, ai de mim se eu não pregar o evangelho, diante de tudo que eu recebi de Deus, diante de poder dormir em paz hoje, com a minha consciência, eu peco, eu posso pedir perdão, eu posso dormir em paz, e se eu morrer, eu estou indo para a glória, o Senhor já passou e disse, vamos comigo, Cornélio. É isso. Então o apóstolo Paulo fala, ai de mim, se eu não levar essa mensagem. Então, queridos, vamos pensar nisso, sabe por quê? Porque evangelizar não é um bicho de 7 cabeças. E eu vou mostrar isso para vocês hoje. A gente pensa, pastor, mas eu tenho vergonha, porque você pensa igual os testemunhas de Jeová, você pensa de ir de 2 em 2, aí você tem vergonha. Gente, eu também tenho meus receios. Eu fui missionário no Paraguai, fui missionário entre hispanos nos Estados Unidos, eu gosto de evangelizar, mas eu comecei a ver o que eu tenho e onde eu posso usar, com efetividade, e não fazer igual, porque Jesus mandou de 2 em 2, mas Jesus bateu lá na casa de Zaqueu com outra pessoa? Como é que aconteceu o evangelismo com Zaqueu? Você está entendendo? Tem outras formas de evangelismo, porque os mormons e os testemunhos de Jeová hoje atrapalharam a coisa toda. Você bate numa porta com uma Bíblia na mão, você é quase mal-vindo. Mas
pode-se tentar também. De repente é um bairro pequeno, você sabe que aquela pessoa está precisando de uma visita, enfim. Mas existem outras formas. A gente fica pensando, ai meu Deus, como é que eu tenho que conhecer muito a Bíblia, eu tenho isso, você fica colocando um monte de coisa na cabeça, e você só precisa de dizer o que Jesus fez na sua vida. O que Jesus fez na sua vida? Então, vamos ver algumas coisas, buscando uma forma dinâmica de evangelizar. Por que eu coloquei esse cara da barba aí? Certo pastor, ele estava dizendo para a igreja, você tem que evangelizar. Se você não evangelizar, o seu amigo vai para o inferno, o seu cliente vai para o inferno. Você tem que evangelizar, evangeliza de qualquer jeito, evangeliza. E aí o camarada era cabeleireiro. Aí segunda-feira de manhã cedo, aquele crente obediente, né, chegou no trabalho, o primeiro cliente dele, ele já pôs ali o negócio, passou o negócio, e na hora que ele estava amolando a navalha, ele perguntou, escuta, você tem certeza da sua salvação? Não. Aí o cara, não, eu estou perguntando se você morrer agora, você vai para onde? Você vai para o céu ou você vai para o inferno? Então o cara, meu amigo, ele saiu com o lençol, saiu com o babador, tudo do sujeito ali, com a espuma toda e sumiu. É uma piada que a gente conta, uma brincadeira que a gente faz, porque não é literalmente isso, sabe? Você precisa de aproveitar a oportunidade. E essa oportunidade é dada por Deus. Preste atenção nisso. Tá certo? Vamos lá. A primeira coisa, que talvez seja fácil para uns, talvez não seja tanto para outros, é o testemunho pessoal. Você trabalha com pessoas. É como o nosso irmão Pablo falou aqui hoje na palestra dele, né? Tem pessoas que trabalham com você. Quando você chega lá, qual é a reação? O meu menino hoje está no seminário, está no 3º ano, casado, mas quando eu estava nos Estados Unidos, ele ainda estava na faculdade meio perambulando entre o mundo e a igreja, e os meninos da faculdade tinham nele um menino crente, um menino sério, mas era aquele crente que estava pisando na lama, né? Pisando no mundo. Se tivesse um culto aqui na igreja, um cultão de mocidade, e tivesse um jogo do Botafogo no Rio, não tem dúvida, o jogo do Botafogo é mais importante. Era assim para ele, só para vocês terem uma noção. Um menino crente, um menino de bons princípios. E quando eles iam fazer algo errado, falava com ele, Paulo, você não pode fazer isso, você é crente. Sabe? Eles já sabem que nós somos diferentes. O detalhe é a gente se posicionar de maneira elegante, vamos dizer assim, de maneira coerente, de maneira sensível, de maneira a ter discernimento de como atingir situações, né? Você não vai chegar no primeiro dia de trabalho, agora nós vamos orar, abaixa a sua cabeça, e quem não abaixar vai tomar uma paulada na orelha aqui. Não é isso, mas você vai com a sua vida. Eu me lembro comendo no meio de uma peãozada, porque hoje eu sou pastor, tenho a honra de ser isso há 30 anos, mas como evangelista e missionário, que fui 33 no ministério, eu me lembro que eu fui trabalhar, quando eu fugi de ser pastor e de ser um missionário, porque eu achava que eu não ia dar certo, ia dar um BO, eu sou muito bravo, eu sou muito rigoroso, eu falei, esse negócio vai dar BO, eu vou pegar a ovelha pela orelha, eu vou bater em gente, vou dividir a igreja, eu pensava isso, então eu fugi 7 anos. E uma das minhas fugas foi para uma cidade chamada Tangará da Serra. Tem até hoje uma indústria de álcool lá, e eu fui trabalhar lá, no meio daquela peãozada, falando palavrão dentro do ônibus, aquela ônibus de peão, né? E eu me senti na barriga de um peixe, comendo tudo quanto é pudriqueira, tudo quanto é coisa. E eu ia para almoçar, aquele monte de peão dentro de um ônibus, falando palavrão, falando de mulher, falando de sexo, falando disso, falando daquilo. Voltava para o trabalho, aquele negócio. Mas na hora de comer, eu abaixei a minha cabeça, meu Deus, obrigado por esse bandejão, abençoa as pessoas que fizeram, começava a orar. 2 dias depois, o refeitório quase inteiro, antes de comer, fazia o sinal da cruz. Já melhorou um pouquinho, já fiz eles relembrarem que tem uma religião, pelo menos, né? Queridos, você está sendo visto, você está sendo notado. Então,
o testemunho pessoal. Aí vai ter um dia que vai bater, os nossos missionários da PMT, tem lugares que eles não podem falar de Jesus. Mas eles provocam um curso, por exemplo, como na Albânia. O comunismo saiu da Albânia, mas não saiu da cabeça dos albaneses. É uma cabeça muito dura, muito difícil. Então, lá eles fazem, por exemplo, um curso de maquiagem, mas um curso mesmo, não é só para tapear, não. Um curso de maquiagem no terreno da igreja. Olha, vai ter um curso de maquiagem. Então, uma pessoa querendo aprender a fazer maquiagem, ou a se maquiar, vai no curso. Não se fala muito ali de coisas de Deus, para não espantar a pessoa, mas para ganhar confiança. Ali é um lugar referência. Quando doer a barriga lá, ou quando tiver um pé de suicídio, quando tiver um filho nas drogas, uma situação, eles vão procurar quem? A referência que eles têm. Compreende? Então, a gente precisa de marcar o nosso território, no bom sentido da palavra. E Deus vai nos dar essa oportunidade. Eu fiz escolinha de futebol no Paraguai, em 2 cidades. Trabalhamos com indígenas, um monte de coisa. E Deus foi abrindo portas. Então, não é um bicho de 7 cabeças. Agora, talvez você possa fazer um evento especial. Eu pus ali o que eu achei na internet, um chá de mulheres. Mas aqui dos homens aqui pode ter um chá de videogame, esse é um outro chá. Um chá qualquer, um café, né? Aquele negócio que a gente toma para acordar, como é que é aquela latinha que toma para acordar? Red Bull, um Red Bull especial aí. Né? Queridos, o que eu posso fazer nisso? Olha só, eu convido os meus amigos, as minhas amigas, no caso das mulheres, para um chá bonito, uma coisa bonita. Se você convidar para ir lá, para louvar a Deus ou para rezar, eles não vão. Então você convida para um chá. E mantenha um ambiente de descontração e de fraternidade. E aí você prepara uma pessoa para dar um testemunho direto sobre Jesus. Eu fui pastor numa igreja rica, igreja grande aqui em São Paulo, e eles um dia me pediram, pastor, eu quero que você... Eu era novo na igreja, então eles me pediram, pastor, eu gostaria que você nos ajudasse a... Você viesse no café que nós vamos fazer e você criticasse o café depois do evento. Você criticasse o evento. O que saiu errado? O que você acha que tem que trocar? Aí eu falei, mas tá bom. Qual que é o negócio? Nós queremos evangelizar os empresários, queremos convidar amigos comerciários, Tudo bem. Aí já começou, eu era pastor da igreja, eu ouvi tudo, né? A propaganda. Já começou na escola dominical. Gente, a SAF tem que vir nesse negócio. Os irmãos têm que vir. Então, de repente, quando a gente chega lá no sábado, quem é que estava lá? A igreja em peso. E um ou outro amigo de um amigo que veio para tomar o café, porque é um empresário lá do bairro tal, o outro era um comerciante lá não sei de onde. Então, a igreja estava em peso. E tinha umas 3 ou 4 pessoas visitantes não cristãos. Aí fomos para a reunião onde eles pediram a minha crítica. Eu falei, gente, qual é o objetivo de vocês? É ganhar os comerciantes e ganhar os nossos amigos empresários. Então, para que vocês convidam a SAF, convidam o PH, e convidam a mocidade, e traz o berçário? Para quê? Faça um chá para 25 pessoas, para 20 pessoas. Colocam 4 ou 5 mesas, em cada mesa 2 crentes, 2 pessoas, e ali 2 ou 3 pessoas do lado, para gerar esse clima de descontração, e depois vai ter uma palestra, depois vai ter uma pregação. Eu não estou eliminando a pregação, ou o testemunho, mas vai ser algo natural, que a pessoa, nossa, nunca tinha pensado nisso. Pastor, mas a gente queria ver muita gente. Por quê? Eles foram lá em Alphaville, a igreja IP Alfa lá, e viram que tinha gente da Mercedes-Benz se convertendo, e gente de não sei quem se convertendo. Falei, mas eles convidam a igreja inteira para vir no negócio? Não, umas 40 ou 50 pessoas, entre eles uns 20 da igreja, e os outros convidados. Então, queridos, pensemos bem qual é a estratégia que a gente quer usar. Certo? Por exemplo, uma música alegre, evangelismo de rua. Né? Aquilo ali é imagem da internet, tá? Por favor.
Não sei nem se são crentes, de repente é pagodeiro. Mas eu queria ver esse rosto de vocês, esse riso de vocês. Então, é o seguinte, de repente, vamos lá, vamos para... Eu não posso deixar de dar alguns exemplos, né? Eu estive no Peru agora, eu sou uma das pessoas que eu trabalho na supervisão do estágio do curso de formação, do Centro de Formação Missiológica da PMT. Então, quando tem um estágio, como vai ter agora na Argentina, eu sou um dos supervisores. Eu vou lá ver o futuro missionário, conversar com ele, ver a vocação, ver como ele trabalha em equipe, como ele trabalha sozinho, conversar sobre dúvidas e tal, né? E, de repente, nós fomos fazer um trabalho numa cidade no alto da cordilheira, depois que você passa naqueles lugares perigosíssimos, você olha assim, Jesus, só tem misericórdia, né? Mas nós fomos fazer um evangelismo e um peruano lá resolveu pregar. E eu falava, gente, olha, palavras objetivas, um motivo de salvação, plano de salvação de maneira objetiva. Aí aquele camarada começou, né? Eu queria dizer para vocês que o Jesus que nós pregamos é o filho de Maria e de José. Esse é o Filho encarnado de Deus, que conforme a teologia diz, aí começou um monte de coisa. Eu não estou dizendo que Jesus não é o filho de Maria. A pessoa quis, mas a pessoa demorou meia hora, aquelas pessoas que estavam ali foram embora. E ficou nós crentes ali ouvindo o que a gente já sabe. Qual é o objetivo? Então, por exemplo, vou dar uma ideia para vocês aqui. A música de rua. Você pega Opa, derrubei o negócio ali. Você pega uma música, você ensaia com o grupo, né? Aquela música assim, olha. Você quer chamar o pessoal? Então chama, uma música alegre. Eu cantava. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo por qué cantar. La melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. De repente, a gente ensaiava isso, chegava aquele monte de gente e a gente dava uma mensagem. Olha, eu tenho um motivo de viver, mas você tem um motivo? Por que você vive? Você vive para quê? Quem é que está te obrigando a viver? Você é feliz? Você começava com algumas palavras e você entrava com a pessoa. Você tem que chamar essa atenção. Entende? Aquela pessoa não está ali para aprender teologia naquela hora. Ele está ali para ouvir uma mensagem que ele nunca ouviu. A teologia nós vamos trabalhar com ele depois, quando ele se converter. No discipulado, teologia é a nossa oração, é o nosso momento com Deus, é a nossa busca a Deus. Ela é importante, mas ela não pode ser algo engessado que no primeiro dia eu tenho que demonstrar teologia sistemática 1, 2, 3, falar de cristologia, de escatologia. Gente... é o momento ali. Então, por exemplo, mas se a gente não tem uma música? Gente, eu já cantei até em restaurante. O camarada que cantava no restaurante, no outro país aí, era tão desafinado, que eu falei para ele, ô meu irmão, essa água é para mim? Então troca ela, mas abre ela para mim, que eu tô sem tempo aqui de abrir. Você faz esse favor, querido? Coloca um pouquinho no copo, aí facilita mais ainda. Pastor é fresco, né? Então, gente, de repente, eu não tinha assim um grande número de músicas, mas eu podia mudar o ritmo. Então, olha. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí, Él me cambió. ¿No ves que soy feliz? Sirviendo al Señor. Nueva criatura soy, nueva soy, nueva soy.
A ideia, gente, é ter uma música que chama a atenção. Aí o pessoal olha, esse cara que está cantando, ele é pastor. Como é que é? Um pastor cantando aqui no bar. Era um bar. Não era um bar, né? Era um restaurante, né? E as pessoas iam lá com um petisco e estavam ouvindo um pastor. E eu estava deixando uma mensagem. Eu preparava músicas, por exemplo. What a difference you've made in my life. What a difference you've made in my life. Depois eu cantava no idioma daquela galera lá. Jesucristo cambió mi vivir. Jesucristo cambió mi vivir. Es la luz que alumbra mi ser. Si Jesucristo cambió vivir. Então assim, tem que ser algo alegre, algo que chama a atenção. Não, nós vamos chegar lá e vamos cantar 3 hinos. Então todas as irmãs, todas se coloquem, abra a sua pastinha, sabe? O pessoal já foi embora, cara. É coisa de crente. Gente, o pastor Evandro, uma peça rara que Deus colocou na minha vida lá de Santo André, né? Foi nosso anos. Ele falava, gente, se o peixe vê que o anzol não tem nada nele lá, o peixe ri do pescador. Tem que colocar uma minhoquinha no anzol ali, aí o peixe vem. A gente precisa de colocar essa isca. Nós não estamos enganando ninguém, nós estamos propondo algo. E depois nós temos que entrar com uma mensagem, porque a mensagem nós temos. Então, por exemplo, vamos cantar junto? Vamos, olha, la 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 ya la ya la ya la la ya la ya la ya la la la. Vai em várias vozes ou em 3 vozes, vocês fazem a mesma coisa, e fica naquilo ali, e as pessoas vão chegando e de repente você tem um palco para você falar. Agora, se você gastar um sermão de 45 minutos, você perdeu todo mundo ali. Então aí você joga uma mensagem. Olha, eu queria dizer que essa turma aqui um dia passou por um momento novo nas suas vidas. Aqui tem jovens que foram ex-drogados, jovens aqui que consertaram a vida depois de algum tempo, que queriam suicidar, sei lá, o que tem no grupo. Mas o fato é que, hoje nós experimentamos Jesus, e é por isso que nós cantamos com essa alegria, porque Jesus é o Filho de Deus que morreu na cruz para salvar você, e hoje você tem a oportunidade de render-se a Ele. Enfim, a maneira, você vai estudar isso, o seu pastor vai te ajudar, qualquer outra pessoa pode te ajudar, a Bíblia nos mostra como evangelizar, Jesus nos mostra, o apóstolo Paulo nos mostra, mas nós precisamos de ter essa característica. Frente, então vou ficar com o violão aqui. Aí vem uma pregação direta, bem direta no nosso evangelismo de rua, e depois um bate-papo com os interessados. Ou seja, aquele pastor lá no Peru, ele pregou quase 40 minutos. Ele mostrou teologia, ele mostrou amor cristão, ele mostrou muito de coisa, mas quem é que ficou ali? Somente nós, os crentes, e alguns outros crentes de outras igrejas pentecostais que estavam passeando na praça. É esse o objetivo? Pregar para crente? Não. Então a gente precisa de fazer isso. E esse bate-papo depois é muito importante. Eu tenho quanto tempo ainda? Tem mais uns 10 minutos? Olha, me dá mais aí, cara. Use a criatividade. Vamos lá. Folhetos. Hoje nós não estamos mais na época do folheto, mas eu sou da época do folheto. Então, não vem desmerecer meus folhetos, não. Gente, eu já fiz cada folheto, que é muito maluco. Faz aquele folheto com um cara com a Bíblia no peito. Você acha que alguém vai pegar esse folheto hoje? Mas quando eu fui pastor na Vila Mariana, fui pastor ali 3 anos, co-pastor. Quando eu fui pastor ali, mandei fazer um folheto, eu criei um texto. Eu acredito. E mandei colocar uma bruxa voando numa vassoura, não sei quantos chegaram a ver, nós fizemos mais de 110 mil folhetos, esse folheto perpetuou vários anos, a gente distribuía. Eu acredito, mas eu não acredito naquela bruxa, eu acredito que o Halloween é uma coisa do diabo, é isso que eu queria dizer. Só que eu conto isso no folheto, só que eu não assusto a pessoa no primeiro parágrafo do folheto.
Eu acredito que as pessoas querem ser felizes. Eu acredito que as pessoas podem ser felizes. Eu acredito que algo novo está para acontecer. Você está entendendo? Você está entrando comigo no evangelismo? Aí, olha, mas eu acredito também que tem muita coisa perniciosa por aí que está desviando as pessoas de ser feliz de verdade. E você vai falando de Jesus, você começa, daí a pouquinho você chega lá, olha, eu acredito que alguém como Jesus, o único como Jesus é que pode te dar o perdão, o alívio para a sua alma. Mas a pessoa chegou naquilo lá nos 2 últimos ou 3 últimos parágrafos. Nos primeiros parágrafos, gente, a gente distribuía folheto no aeroporto no dia de Halloween. Ninguém jogava o folheto fora. Nesses prédios, as crianças pegavam, eu vou distribuir para você, tio, me dá. O menino passava de apartamento em apartamento, menino do prédio, eu distribuo para você. Por quê? Porque supostamente tinha uma mensagem que eu acreditava no Halloween. Não. Então, a ideia da bruxinha ali era para assustar. Alguns crentes pegavam e jogavam fora, em nome de Jesus. Teve um pastor no aeroporto que fez isso. Em nome de Jesus. Só que o menino que carregava a malinha do pastor, ele era aquele menino desobediente, ele pegou e leu o negócio. Pastor, eles estão pregando o evangelho, pastor. O pastor voltou lá para pedir perdão para a gente, lá no guichê da American Airlines, onde a gente estava fazendo a distribuição de folheto. Vocês me perdoam? Me dá aí, por favor, eu preciso de distribuir esse folheto. Gente, a gente precisa de ser inteligente. Então, eu sou dessa época. Eu fiz um no Dia dos Mortos. Olha o título. Será que ele pode me ouvir? Está todo mundo querendo falar com o morto, ou querendo que o morto fale com ele. Será que ele pode me ouvir? Mas eu estou falando de Jesus. Será que Jesus vai ouvir se eu pedir perdão? Será que Jesus vai me ouvir? Você está entendendo? A gente mandava colocar um túmulo bonito ali, aquela coisa bem cerimoniosa mesmo. Era a isca que eu colocava no anzol. E fizemos milhares de folhetos. Mas eu estou falando, eu sou da época do folheto. Mas e agora na época digital? Eu não manjo nada de Instagram que fala? Não, Instagram, né? Eu não manjo nada de Instagram. Eu tenho conta no Instagram, tá? Space Missões. Depois você entra lá e segue a gente, tá bom? Space Missões, mas tem Pastor Cornélio também. Então, queridos, de repente, um folheto criativo. O outro que nós fizemos, quando o Tancredo morreu, né, o Tancredo estava hospitalizado, o Maluf tinha falado, ele não vai tomar posse. Era uma coisa assim da época, né, do jornal dizia, Maluf disse que Tancredo não toma posse. Nós mandamos fazer um folheto com a bandeira do Brasil. Será que ele tomará posse? Aí você já entendeu o que eu estou falando, né? Será que Jesus vai tomar posse da sua vida? Cara, vamos pegar essas deixas, né? Então a gente vai, entra na política, divide a igreja e não resolve nada. Deixa a política de lá, fala de Jesus, cara. Vamos lá. Vida 100% melhor. Era um programa de rádio que eu tinha no Paraguai, meia hora por dia numa FM. Eu deixava rolar música bonita. Música como estas. Arrastrando aquel madero, fui subiendo la montaña, el dolor que había en mis huesos fue llegando a las entrañas, porque aquel era el mandado por el cual yo estaba allí, tuve que entregar mi vida, foi por ti. As pessoas começavam a ouvir uma mensagem cristã, Jesus falando com elas através da música. Eu evitava de colocar música de louvor. Te adoramos, ó Senhor. Nada contra, eu amo a música, mas eu estou falando de evangelismo, de flecha, de canivetinha ali no coração, ali para sangrar, está entendendo? Então, gente, o que você está aqui? Você está aqui hoje é para adorar? Então você adora, mas você saiu ali, você vai fazer o quê? Você vai adorar com a sua vida, né? Com a sua presença ali, mas você vai ser luz, ali é luz brilhando. Então, essa é a ideia, tá certo? E, de maneira pessoal, de repente, você tem aquela dificuldade, como é que eu vou fazer? Eu não sei falar. Eu tenho uma maneira muito simples de falar e tentar convencer algumas pessoas. A pessoa vem para o meu lado e tal, escuta, aí você está bem? Aí a pessoa vai, porque eu sou filha de Deus, mas eu não sei por que isso me acontece. Aí, você é filha de Deus? Eu sei que a pessoa não é, porque a vida dela é mais bandida do que tudo, né? Eu sei que eu sou filho,
Mas eu não coloco isso para a pessoa. Você é filha de Deus. Isso aconteceu com várias pessoas já. É um método que eu uso muito. Eu falei, interessante. Eu não sabia que você... Não, pastor, todo mundo é filho de Deus. Você acha? Pastor, ou Cornélio, às vezes é uma colega de curso, né? Cornélio, nem todos são filhos de Deus? Eu falei, não. Mas como? Eu falei, deixa eu te dar um exemplo. Quem é que fez essa mesa aqui? A mesa de madeira. É o marceneiro. E essa mesa se tornou filha do marceneiro? Não. O que essa mesa é? É obra de marceneiro. Você é obra de Deus. Deus fez você. Mas Deus só teve um filho. Sabe qual é o nome do filho de Deus? O único, o unigênito, o único gerado de Deus. É Jesus. Só que, aí eu vou lá em João 1,12. Depois de falar com a pessoa, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito, a ideia ali está poder, também pode ser usado, mas deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Você precisa de crer em Jesus, para você ser uma filha de Deus. É como se você crê em Jesus, Jesus pega você e coloca na família de Deus, e você vai chamar a Jesus de Pai. Aí eu vou lá em Paulo e falo de adoção, em Romanos. Somos filhos adotados, pelo qual podemos dizer, Abba, Pai, Paizinho, ter intimidade, porque nós fomos adotados e de direito, porque em Jesus fomos recebidos. Teve uma equatoriana que quase voou no meu pescoço, e como é que eu faço para mim ser filha de Deus? Como é que eu faço? Carmita, foi uma família que nós ganhamos para Jesus, lá nos Estados Unidos. Então, queridos, eu não cheguei como um intruso, eu cheguei num momento pessoal, conversando. Ela estava vivendo uns problemas de divórcio, e uma coisa ou outra, e eu falei, o seu problema não é o seu marido, o seu problema não é a sua filha, o seu problema é que você está longe, você está desintonizada, você está sem sintonia com aquele que fez a você. Porque como filha de Deus, aí falou que é filho de Deus, eu entro com a minha mensagem. Falou outra coisa, eu busco uma maneira. Então, queridos, a gente precisa de usar a criatividade. E aqui eu quero terminar, mas quero pensar com você. Antes de subir aos céus, o que Jesus disse? Atos 1,8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis meus mártires. A ideia ali foi traduzida por testemunha, porque é a palavra que nós temos na nossa língua. Mas mártir, a ideia de que vai fazer tudo por aquele nome, mas cheios do Espírito. São palavras de Jesus. Sereis minhas testemunhas. Eu e você somos testemunhas de Cristo. Mas ele também disse, para você que talvez esteja com aquele receio, meu Deus, como é que é isso? É tão difícil abordar alguém e fazer isso ou aquilo. Olha, eis que eu estou convosco todos os dias. Aquele que nos manda, aquele que nos envia, Ele está conosco. Eu queria que você pensasse que quem está falando para vocês aqui, a pessoa do pastor Cornélio, não é um Rambo do evangelismo, aquele cara que não tem medo de nada. Eu também tenho medos. Eu já fui ameaçado 2 vezes, uma delas em praça pública, por uma alta autoridade do governo paraguaio. As minhas pernas bambearam, gente, vocês não têm ideia como é que é. É uma sensação assim, sabe? E o pior é que eu tinha aconselhado a mulher desse senador, hoje ele é cônsul em Campo Grande. Mas ele era senador da República, ele era dono de uma rádio, eu tinha um programa na rádio, e a mulher dele ouvia minhas músicas, pedia músicas para repetir músicas, e um dia ela disse, olha, o meu marido autorizou, quero que você venha aqui na rádio, eu preciso de conversar com você, porque eu vou dar cabo da minha vida a qualquer momento. Através do rádio, eu ganhei aquela mulher para Jesus. Aquela mulher estava num momento de desespero. E quando eu saí da rádio, aquele homem me seguiu, foi correndo atrás de mim, tinha até um problema, marca-passo, problema do coração, foi com todo o negócio, e ele me disse, olha, se você se aproximar da minha esposa de novo, com a sua religião, com o seu Deus, considere-se um homem morto. Eu falei, senador, ela me disse que o senhor tinha autorizado, eu acreditei na palavra dela, mas o senhor também precisa de Jesus.
O senhor considere esse um homem morto se você me dirigir a palavra novamente. Aí depois ele virou as costas e foi embora. Essa mulher ficou sabendo, porque foi em praça pública, ela ficou sabendo disso. Aí ela disse que ia tirar a vida, justamente porque ele tinha autorizado e depois fez aquela palhaçada em praça pública comigo. É aquele homem da época da ditadura paraguaia, ele se achava o dono da cidade, e é uma situação muito... que os nossos pais viveram, talvez vocês não tenham vivido isso, mas uma época de muito autoritarismo, muita coisa. E aí aquele homem vai lá na minha casa, no domingo de manhã, aparece aquele carrão cheio de guarda-costa, aquele carrão lá na minha casa, e aí eu falei, Emma, vai para a igreja, põe os meninos na moto, vai embora, e eu vou ficar aqui. Abre a igreja e começa o culto. E aí, os vizinhos já sabiam do negócio, todo mundo sabe aquela coisa aquelas câmeras ligadas antigamente, né? Aquelas câmeras assim. Hoje o pastor Cornélio morre. Ele me chamou de pastor Barbudito. Barbudinho, tinha uma barba grande. El pastor Barbudito. Hoje, el pastor Barbudito muere. Hoje ele morre. Mas o fato é que ele foi lá para pedir desculpa. Mas até eu saber que ele estava pedindo desculpa, o meu coração vinha na goela, não voltava, mas fazer o quê? Você está ali, você vai correr da raia? Não dá, né, meu? Mas, queridos, é muito importante saber que Deus está conosco todos os dias. Eu fui ameaçado 2 vezes. Uma delas, a minha esposa viu um homem chegar com 2 revólveres na cintura na minha casa, e eu chamei ele lá para os fundos da minha casa. E ela pensou que era um aconselhamento. Eu tinha disciplinado a esposa dele na igreja. E por causa daquela disciplina, uma decorrência de uma situação de muita corrupção no Paraguai, a mulher se converteu e ia perder os direitos de Estado, de emprego, de tudo, né? E ele foi lá me ameaçar. Então, assim, a minha esposa vai... O que ele queria depois O que ele queria? Não queria nada, não. Ele estava preocupado aí com a vida dele e tal. 6 meses depois eu contei para ela, né? Eu falei, mas Cornélio, por que você não me contou isso aquele dia? Eu falei, não, eu ia ter que sair da cidade, então eu não queria sair da cidade, Jesus não mandou eu sair da cidade, e eu estou vivo, está tranquilo. Entende? Então, queridos, Deus está conosco, é Ele que fecha os olhos, é Ele que abre os olhos, é Ele que abre a porta, fecha a porta. Por isso é que eu evangelizo, não é porque eu sou mais corajoso do que alguém, sabe? Eu também tenho meus medos, mas eu chego na praça assim, eu começo a cantar uma música. Sou uma florzinha de Jesus, sou uma florzinha de Jesus, e abra a boquinha para cantar. Pessoal, mas que maluco esse? É um maluco que está doido para falar de Jesus para você, cara. Você está entendendo? Então, assim, pessoa, uma hora eu estou cantando fino, outra está cantando roqueiro. Eu não estou nem aí, o que o cara vai pensar? É a minha maneira de ser. Compreende? Eu uso o talento que Deus me deu. Aí junta aquele monte de gente. Quantos evangelismos nós fizemos na Cordilheira dos Andes, um grupo de jovens, e eu já estou terminando. Esse grupo de jovens, a gente fazia cultinhos, né, de evangelismo, de 10 minutos, eram 2 músicas, a palavra e o apelo. Você gostaria de conhecer mais? Venha com a gente. E a gente já levava a pessoa para a igreja onde a gente estava hospedado. Daí a pouco a gente ia para uma outra praça, daí a pouco a gente voltava naquela praça, tinha outras pessoas, a gente fazia outro culto, porque a gente estava ali para fazer evangelismo. Mas não era um culto de adoração a Deus em praça pública. Não, a gente estava adorando porque a gente estava colocando o nome dele ali em primeiro lugar. Isso é adoração também. Mas não era aquele momento de entrega. Oh, Senhor, te entregamos. Não, nós entregamos a nossa palavra aqui de que o Senhor venha nos abençoar e ganhar pessoas para Jesus. Alguma dúvida? Epa! Um de cada vez, então. Vai lá, fala.
Você pode ser tradicional, você pode usar o nome que você quiser. A ideia é qual que é o seu foco. Porque o que eu vejo dessas pessoas na Praça da Sé é aquela pessoa gritando a esmo, entendeu? Para nada. Não tem ali uma pessoa ouvindo. Porque se ele está me ouvindo, tudo bem. Olha, você vai morrer, mesmo que esteja errado. Você vai para o inferno, e o capeta vai te comer. E não sei o que tem. Sabe, você está falando com uma pessoa. Mas agora não, a pessoa está ali. Então, aquele homem. Não, e não tem ninguém escutando. Então, mas qualquer forma de evangelismo, se ela for direta, bíblica, atingindo uma situação, né? Por exemplo, Paulo cantou na prisão, e os outros ouviam, tinham um público. Aí a objetividade. Você quer subir os jovens da verdade começaram num balde, eles usavam o balde para fazer um contrabaixo, que não tinha dinheiro, colocavam um cabo de vassoura na ponta do balde, tinha uma corda até no meio, pum, 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 e tocava, um negócio assim interessante. Quando era hora de pregar, os meninos subiam naquele balde para ficar mais alto ali na Sé, e pregavam na Sé. E pregavam assim, de maneira muito eloquente mesmo. Então, qualquer forma que você usar, tendo Jesus como centro da evangelização, ela é válida. O detalhe é se você está encontrando eco naquilo. Teve um pastor lá no Paraguai que ele falou, rapaz, eu queria ter aqui 12 mil reais. Eu falei, para quê? Ah, não, para me fazer uns folhetos e dar um voo rasante aqui e distribuir folheto assim no avião. Eu falei, rapaz, aqui é mato puro, velho. É lavoura. Uma pessoa vai pegar aquilo, vai pegar um folheto, vai pegar 10 folhetos, para quê? Então assim, parece que a pessoa vive na nostalgia. Ah, eu distribuí de avião. Ah, que lindo. Oh. Sabe, eu falo assim ironicamente, porque Jesus ele nos chama, o apóstolo Paulo diz, eu tenho que louvar a Deus com inteligência, né, com a mente, com o coração, mas com inteligência. Então, usar a inteligência também. Mais alguma pergunta? Eu quero retornar a palavra lá, senão, não sei se o rapaz já acabou lá embaixo. Pode vir, varão. Tem mais pergunta? Mais uma aqui, vamos lá. Lá no seminário, na aula de sociologia, ele estava falando, uma coisa do professor, na hora ele fez uma pergunta, a seguinte pergunta: na sua região, como que é a sua região? Aí eu comentava para ele, olha, na minha região tem vários prédios onde a pessoa sai de casa já, na verdade, já lá de dentro com o seu carro, vai para o seu serviço, volta e quase não passa para parar na rua ou andando, fazendo. E ele fez essa pergunta: e aí, como você fez para alcançar? O que você vai fazer para alcançar? Como que é alcançar uma pessoa que praticamente não coloca a cara na rua? Como fazer que essa pessoa que, sei lá, de segunda a segunda, praticamente, ele tem mais academia fora de casa, a academia já é dentro da casa, Dentro do prédio. dentro do prédio. Se ele pede comida, se ele quer comer, pede no iFood. Se ele quer fazer alguma coisa, se ele quer fazer uma compra, Mercado Livre, tudo é online. Tá. Como alcançar essas pessoas enclausuradas nos seus prédios? Aí é a sua pergunta. Tá. Olha só, eu falei para vocês para a gente usar a criatividade. A gente pode, nos dias de hoje, vocês podem criar aplicativo, pode fazer o que for, mas, por exemplo, folhetos inteligentes, algo assim. E você fica na porta de um prédio e pede o cara que vai entregar o iFood ali, a marmita ali, para colocar aquilo junto, entendeu? Ô cara, eu estou com uma mensagem aqui, estou precisando de chegar nesse apartamento, coloca esse folhetim no meio do negócio aí. A pessoa, aquele folhetim vai parar em algum lugar dentro daquele prédio e Deus pode tocar. Agora, antes disso, é a oração. Senhor, como é que eu vou ganhar esse prédio para o Senhor? Porque realmente é uma dificuldade. Mas aí é que a gente encontra-se tanta coisa. Senhor, como é que eu posso conhecer uma pessoa desse prédio? De repente Deus vai te dar uma amizade naquele prédio, e essa amizade não é que vai te levar lá para dentro, mas ele vai abrir portas em alguma situação que a gente tem que estar antenado.
igual eu falei dos folhetos, né? Eu aproveitava o que estava rolando no Brasil para me fazer o folheto. Eu via que negócio de Halloween tem a preferência. Então eu vou fazer um folheto, pus uma bruxa na capa e pus, eu acredito. Cara, a gente nunca achou um folheto no chão. Ah, e outra, e não colocava o carimbão da igreja, não. Bam, igreja presbiteriana, não tenho vergonha da minha igreja. Aí, ó, você quer conhecer mais? Junte-se a nós, porque nós também acreditamos que você pode ser feliz. E aí colocava o endereço da igreja, mas sem carimbar ali, igreja presbiteriana da aliança, entendeu? As pessoas estão vacinadas com religião, mas elas estão sem paz no coração. E você está propondo a paz. Esse aqui, ele vai lá, nem que seja de curioso para ver, porque aquilo tocou o coração dele. Entendeu? Então, assim, é buscar um meio de entrar nesse prédio, através do iFood, através do porteiro, não sei, sabe? Ô, amigo, isso aqui é um folheto, cara, me ajuda aí, tal, não sei o quê, faz amizade com o porteiro, leva um panetone para o porteiro, quando ele trocar o turno, e tal. Por ali, no Paraguai, todo mundo dá, fala, varão, no Paraguai todo mundo dá propina, eu nunca dei propina, mas eu dava um panetonezinho, no final do ano, para o chefe de polícia, para o cara que ficava lá na beira do caminho. Porque a minha mulher, quando penteava o cabelo de um lado, eles queriam me multar. Quando penteava do outro, eles queriam me multar. Eu falei, eu tenho que ganhar desses caras, eles não são mais inteligentes do que eu. Entendeu? Fala, varão. Assim como eu falei do folheto, que na minha época foi o eficiente, nós não tínhamos Google, né? A gente hoje tem, vocês têm aí uma virtualidade. Por exemplo, filminho, fazer filminho de alguma coisa que aconteceu, conta seu testemunho para mim. Não, realmente, tal, mesmo que seja numa sombra, eu era drogado e tal, papapá. Quer dizer, alguém vai ver aquilo, entendeu? Então, a gente tem essa oportunidade. É com você, amigão, eu não vou abrir mais não, gente, porque o papo está legal, mas... Alguém ia perguntar? Eu cortei alguém? Não, né? Vamos lá, é com você. Gente, eu tinha falado para o grupo que estava aqui, o outro grupo veio, né? Aquela lojinha ali são produtos da APMT, camisetas, livros que